Este programa é livre para todos os públicos. Senhor, nós consagramos a Ti esse momento, consagramos a Ti, Jesus, o nosso coração. Nós repreendemos em Teu nome, Jesus, toda distração, tudo que nos impede de ouvir a Tua voz, toda inquietação, ansiedade, medo, tristeza. Nós repreendemos agora em Teu nome, Jesus, e consagramos o nosso ser a Ti. Vem, Espírito Santo, nos conduzir a escutar a Deus. Que não seja eu quem fale, vem falar através de mim, Espírito Santo. Vem abrir os nossos ouvidos e a nossa mente, o nosso coração, para ouvir a voz de Deus e concretizar em tudo a sua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Bom dia. Você já deu bom dia já desejou bom dia para quem está do seu lado? Se sim, deseje mais uma vez. Desejo um ótimo dia para essa pessoa. Quero desejar também um ótimo dia a quem nos acompanha por todo o sistema Canção Nova de comunicação, TV, rádio, internet. Uma salva de palmas a quem nos acompanha em casa. Uma multidão rezando com a gente. Graças a Deus. Muita gente rezando com a gente. E que bom ter você aqui no Kairos, Restaura a Nossa Casa na Canção Nova, em São José dos Campos. Para quem nos acompanha pela TV, pela rádio, pela internet, nós estamos aqui na missão da Canção Nova em São José dos Campos. Eu sei que às vezes para as pessoas é difícil de entender, né, quem está assistindo. Eu lembro quando eu morava na Canção Nova em São Paulo, quando eu voltei transferido para Cachoeira Paulista, as pessoas falaram: "Padre, o senhor voltou para a Canção Nova?" Eu falava: "Não, eu nunca saí", né? É que eu estava na Canção Nova de São Paulo, né? Então, para as pessoas, às vezes, é difícil entender. Mas aqui é Canção Nova também, missionários. Tem o sacerdote, que é o padre Givanildo, que pregou aqui mais cedo, né? Graças a Deus. Quem aqui é de São José dos Campos? Levanta a mão. Ah, sim, que bom. Seja bem-vindo. Tem algumas pessoas de fora, que eu já percebi. Tem algum mineiro aqui? Coisa boa. Senti cheiro de pão de queijo, é isso. Estava em Minas Gerais sábado passado, gente. E comi um pão de queijo maravilhoso, viu? Posso dizer que lá eu comi igual um padre, viu? Educadamente rezei antes, é por isso que eu comi igual um padre. Meus irmãos, eu quero convidar você que está aqui, você em casa nos acompanhando pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, a tomar agora a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, a Bíblia, e abrindo uma passagem que me é muito cara, que é muito forte, muito especial. Essa passagem, Efésios capítulo 4, versículo 13, ela é a base para muita coisa boa, muita reflexão forte, madura, sábia na vida da igreja, ao longo dos séculos pelos santos, os doutores da igreja. E também é uma palavra que fundamenta muito do processo daquilo que a gente chama na igreja de formação permanente, né? Porque nós não estamos prontos, mesmo quem já está na igreja há 20, há 30 anos, ou quem está chegando hoje, nós precisamos sempre formar-nos para crescer, melhorar. A pessoa que acha que está pronta, que não busca mais melhorar, ela já começou a regredir, né? A gente precisa sempre melhorar, sempre temos que ir para frente. E veja bem, o tema dessa pregação é o seguinte: a perfeição não é obra de um dia. A perfeição não é obra de um dia. E você sabe que perfeição é um termo muito comum da Idade Média, nem tanto da Idade Média, um pouquinho depois ali da Idade Média, século XV, XVI, os autores espirituais falavam muito que nós precisamos buscar a perfeição e crescer em perfeição. Mas quando o autor sagrado, quando a Bíblia, os santos, Santo Afonso Maria de Ligório falava muito sobre o processo de buscar essa perfeição em Deus, também São Francisco de Sales, que eu vou usar nessa pregação, doutor da igreja, falava muito disso, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz. Perfeição não é que você vai deixar de ser humano e se tornar um anjo, não. É a perfeição da santidade, que é uma santidade que é um chamado para nós, seres humanos, né? Então, como ser humano, tendo o seu temperamento, tendo as suas fraquezas, enfrentando as lutas de hoje, talvez a depressão, talvez uma separação, talvez a morte de alguém, talvez uma falta de sentido para a sua vida. Nessa situação, você é convidado, convidada a buscar a perfeição, ou seja, a se aperfeiçoar, a se tornar mais parecido com Cristo, porque Ele é o ser humano perfeito. Então, nós precisamos lutar
para ficar cada vez mais parecidos com Ele. Tendo feito essa introdução, vamos ler juntos. Efésios capítulo 4, versículo 3. Só explico que São Paulo, antes de falar aqui o que nós vamos ler, ele está dizendo, olha, Deus distribuiu os dons na igreja conforme Ele quis. A alguns Ele deu o dom de serem profetas, pregadores, a outros Ele deu o dom de serem doutores, ensinarem, a outros Ele deu o dom de serem administradores, mas tudo para edificação, para construção da igreja. Cada um exerce o seu dom, não é? Para que a igreja seja edificada, construída, para que os cristãos aprendam mais, se aperfeiçoem mais, se tornem mais parecidos com Jesus. Então, no versículo 13, São Paulo diz a seguinte coisa: até chegarmos todos juntos à unidade da fé e no conhecimento do Filho de Deus, ao estado de adultos, à estatura do Cristo em sua plenitude. Em outras traduções, preste atenção nisso aqui, em outras traduções a Bíblia traz o seguinte, olha, é preciso que nós nos aperfeiçoemos para chegarmos todos juntos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao estado de adultos, ou em outras traduções, à maturidade perfeita, à estatura do Cristo, à medida do Cristo, que é o ser humano perfeito, né? Aqui não está traduzida assim, mas é uma tradução possível. Se eu não me engano, a Bíblia da Tebe traz essa tradução. Chegamos à estatura do Cristo, ou à medida do Cristo, que é o homem perfeito. Então, o que esse versículo quer dizer? Eu não vou nem pegar tanta parte que precede o versículo que está falando dos dons, etc. Mas esse versículo, eu peguei ele isolado justamente por isso. Ele nos ensina que nós precisamos lutar para sempre chegar à estatura do Cristo. Nós precisamos sempre lutar para crescer e viver a medida do Cristo em nós. O que é isso, senão aperfeiçoar-se? Viver o processo de santificação, de crescimento, de se tornar mais parecido com Jesus para crescer. Porque, como dizia Santo Agostinho, na vida espiritual ninguém fica parado. Se você não está andando para frente, você já está andando para trás. A vida espiritual é assim. Não é? É como quem treina. Esses dias eu vi um professor, não lembro se era médico, professor, explicando a pessoa que treina, ou que faz um exercício, ou que vai à academia, né? Uma semana que ela para, sobretudo exercício de hipertrofia, equivale quase que a um mês. Aliás, ela demora um mês para recuperar aquilo, né? Nos exercícios que ela faz, no músculo, enfim. E na vida espiritual também é assim. A nossa vida precisa tender à perfeição, ou seja, nós precisamos progredir, nós precisamos crescer, nós precisamos deixar que o Espírito Santo faça a sua obra em nós. E veja bem, existe uma parte de correspondência minha e sua? Você aqui, você em casa? Claro que existe. Existe a parte que você tem que fazer, né? Não adianta você fazer igual aquela menininha do vídeo na internet, não sei se você viu, que ela bem novinha falava, Senhor, faz o inglês entrar na minha cabeça, faz, vem inglês, vem inglês. Aí de repente ela parou, olhou para outra criancinha e começou a falar enrolado como se estivesse falando inglês. A outra criancinha, eu também quero essa oração, eu também quero. Né? Seria fácil, né? Vem inglês, vem mandarim, né? Vai estudar não, infeliz, para ver. Estudar muito, né? É que nem a pessoa que quer passar no concurso, né? Eu sou tão piedoso, eu jejuo para passar no concurso, está estudando? Ah, não. O Espírito Santo vai me inspirar. Vai inspirar você para você criar vergonha na cara e começar a fazer a sua parte, né? Tem a nossa parte, né? Que nem a oração do emagrecimento. Não cola, viu, gente? Já tem culto de lipoaspiração espiritual por aí. Mas não funciona, não. É só balela, né? Tem que fechar a boca. Enfim, existe uma parte do processo que é nossa. Isso é lógico, né? Por mais que às vezes as pessoas queiram nos enganar, ou tem gente que acha que não é bem por aí, mas é assim. Existe uma parte do processo que é minha e sua. Mas, nesse processo do aperfeiçoar-se, existe uma parte que é muito de Deus, sabe? A maior parte, na verdade, é de Deus. Claro que a gente tem que tentar, como diziam os autores espirituais, não atrapalhar a obra de Deus. Não atrapalhar o agir de Deus. O que é ser santo? Eu já contei essa história uma vez pela TV Canção Nova, talvez até você já me ouviu falando, né? Isso. Eu lembro quando eu era jovem, antes de ir para o seminário, né? Antes de entrar na Canção Nova, e certa vez eu, naquela angústia, né? Tinha conhecido a Deus, largado uma vida louca antes de Jesus, né? Uma vida muito doida. Aí eu fui confessar com um sacerdote mais velho, sábio, assim, né? E falei, padre, o que eu tenho que fazer, né? Para me santificar,
para me tornar um sacerdote melhor, aliás, uma pessoa melhor, na época eu não era padre, né? Para eu vencer esse pecado, aquele outro, aquela má tendência, aquela má inclinação. Aí o padre olhou para mim, já na sabedoria dos seus cabelos brancos, né? Deu uma risadinha e falou assim, ó, sabe o que você tem que fazer? Não atrapalhar Deus. Deixa ele trabalhar. Eu falei, fiquei naquela, não entendi, né? Aí ele foi me explicando, ele percebeu ali, né, a indigência do pobre, falou assim, sabe o que é? É que em cada coisa que te acontece, Deus está trabalhando. Naquilo que você ganha, naquilo que você perde, naquilo que dá certo, naquilo que não dá, na vitória que você tem, no fracasso que você enfrenta, Deus está trabalhando. Ele está tornando plano o caminho, ou seja, tirando os obstáculos para que você vença, mas Ele está também abaixando a altivez dos vales, como está escrito no livro do profeta Isaías, ou seja, permitindo sofrimentos, angústias, para que o orgulho não te domine. Porque quem se acha muito forte, muito bom, não vai depender de Deus, não vai ser humilde. E o pior de todos os pecados, Santo Tomás escreveu na Suma Teológica, é o orgulho, que te faz se colocar no lugar de Deus. Por que o orgulho é tão pecado? Porque no orgulho você olha para Deus no trono e diz assim, ó, sai daí, deixa eu sentar, eu que vou deliberar aqui. E o julgamento também, dizia Santo Tomás, é um pecado de idolatria. Por quê? Porque quando você julga alguém, você fala para Deus, sai do trono, e você senta e diz, aquele é bom, aquele é ruim, aquele vai para o céu, aquele vai para o inferno. Aí Deus fica só olhando, onipotente, deixa eu permitir um sofrimento na sua vida, para você ver como a chapa ferve para você, né? Mas a gente é assim, né? Você acha no direito de definir, aquele é para o inferno, aquele é do céu, aquele passou no meu crivo, né? Aquele não passou. Muitas pessoas que não passam no seu crivo, passam no crivo de Deus. Você já parou para pensar? Eu já parei para pensar, né, nisso, preciso pensar. Mas o padre dizia, Deus está trabalhando em tudo que está te acontecendo. Então, é preciso deixar, como os orientais diziam, que o Espírito Santo, a teologia ortodoxa tem um insight muito bonito disso. Os padres ortodoxos ensinam que o Espírito Santo é aquele que vai deificando a gente, ou seja, vai tirando aquilo que é nosso e colocando aquilo que é de Deus em nós, que vai tornando a gente mais parecido com Deus. O Espírito Santo é o artista que vai desenhando o rosto de Cristo na nossa alma. O rosto de Cristo que foi apagado pelo pecado, pelas más escolhas, pelas feridas. Apagado não, mas manchado, né? Deteriorado. Então, é preciso entrar nesse processo ativamente e deixar Deus ser Deus. Deixar Deus ser Deus. Porque muitas vezes para nós é muito mais fácil a gente querer ter o controle de tudo, né? Gente, eu digo para você como sacerdote, a maioria das pessoas que eu vejo em crise, por exemplo, no confessionário, você aqui, você em casa, em crise, não é nem porque a pessoa está, de fato, enfrentando um grande sofrimento, mas é porque a pessoa perdeu o controle. Eu não entendo o que está acontecendo. Não era assim que eu tinha planejado a minha vida. Eu tinha planejado casar com 22, ter 5 filhos com 28, ser juiz com 29, mas não aconteceu, padre. Não acontece, nem sempre do jeito que a gente quer. E esse orgulho de querer controlar tudo faz com que a gente entre em crise. Claro que a gente tem que ter meta, sonho, isso é saudável, mas, como diz o livro dos Provérbios, o homem planeja, mas a resposta vem do Senhor. O ser humano planeja, mas tudo está nas mãos de Deus. Então, eu lembro quando esse padre me falou isso, e para mim nunca mais esqueci, olha que eu já tenho quase 11 anos de padre, e não me esqueci disso até hoje, não é? Depois de todo o tempo de formação, que de fato, eu preciso deixar quem sabe fazer. Meu pai, por exemplo, é um caminhoneiro muito sábio assim na sua profissão, né? E eu lembro que às vezes quebrava o caminhão, né? Quebrava o gira-brequim, já ouviu falar o que é um gira-brequim do caminhão? Rachava o bloco, o pistão estava ressecando, né? E outras coisas mais, o bico do cabeçote rachava, essas coisas de caminhão antigo, né? E a gente ia arrumar, né? Meu pai ia arrumar, por exemplo, no mecânico, e às vezes o mecânico estava montando uma coisa ali, e o meu pai entendia bem, né? Dirigia caminhão há muito tempo, e quem dirige aqueles caminhões antigos, que nem eu aprendi a dirigir nesse caminhão antigo, você dirige até uma nave depois, viu? Aquele caminhão que não tinha direção hidráulica, para que academia, gente? Vocês não são dessa época. Meu braço era desse tamanho dirigindo aquele caminhão, porque você tinha quase que subir em cima do volante e soltar o peso, né? Não tinha direção hidráulica. Para os mais novos, eu sei que talvez vocês não sabiam que isso já aconteceu na história da humanidade, mas existia um tempo no qual os carros e caminhões não tinham direção hidráulica, viu crianças, jovens e adolescentes, né?
E às vezes o mecânico estava lá e o meu pai via que o mecânico estava fazendo parecia que não estava legal. Mas não tem que montar primeiro o cabeçote aqui, colocar óleo no pistão, ver se o trinco no bloco do motor de fato não vai levar a uma coisa pior? Só que o meu pai sempre me falava: filho, não fala, espera ele terminar. Porque ele é o mecânico, ele sabe o que ele está fazendo. Se acabar e tiver errado, aí você fala. E a maioria das vezes não acabava errado. Por quê? Porque o cara às vezes tinha um jeito de montar, ele começava de um lado, terminava do outro, começava embaixo, terminava em cima, começava em cima, terminava embaixo, depende do mecânico, né? Mas o cara fazia aquilo todo dia. Raras as vezes nas quais meu pai tinha que, de fato, intervir, né? Falar: ó, será, não está faltando uma porca ali, um parafuso? Né? Aquela junta, né? Que tinha que colocar aquela, tipo uma graxa para o rejunte pegar e fechar o cabeçote, o bloco, essas coisas de motor de caminhão, né? E muitas vezes eu estava para falar, né, jovenzão, às vezes mais impulsivo, olhando ali, eu não entendia tanto, mas eu via meu pai falando, já achava, queria cantar de galo, né, mostrar que eu sabia o que eu não sabia, é próprio dos jovens, não os que estão aqui, claro, em outros lugares no mundo, né, enfim, aí muitas vezes meu pai falava e eu falava: se eu tivesse sido impulsivo e falado que a obra estava errada, eu tinha dado com o burro na água. Por quê? Porque o cara é um mecânico, né, na nossa vida também é assim, o artista é Deus, o mecânico é Deus. Mas, Senhor, não tem sentido eu estar passando por essa depressão. Não é que Deus quis que você passasse na depressão. Às vezes, pela depressão, né? Você aqui, você em casa, às vezes a depressão é fruto de uma questão genética, é fruto de uma falta de sabedoria sua para administrar as coisas, é fruto de falta de cura interior, é orgânica, é fruto de um desgaste psíquico, hormonal, enfim. Mas, se você entrou nessa situação, se Deus permitiu de alguma forma que isso acontecesse, se Deus permitiu que você entrasse na fornalha, Ele vai estar dentro da fornalha com você. E Ele vai te tirar da fornalha na hora certa, ou vai te mostrar como sair dela. Tenha certeza, em nome de Jesus. Isso vai acontecer. Vai acontecer. Você acredita nisso? Então vamos aplaudir o Senhor, que é esse arquiteto. Se essa palma é para Jesus, está muito fraca. Deus é esse divino engenheiro, esse mecânico, Ele sabe o que Ele está fazendo. Se Ele permitiu você entrar nessa depressão, ou se você entrou por descuido seu, Ele está com você, se você o busca, se você prioriza a palavra dEle, a vontade dEle, sabe? Você precisa confiar e deixá-lo agir, não atrapalhar Deus. Porque tem gente que acha que Deus só está agindo quando Ele está tudo bem. Ai, Padre, eu estou em depressão porque é uma culpa minha, é um pecado meu. Não é, filho. Para de se culpar, para de se jogar, colocar sobre você um fardo maior do que aquele que você já está carregando. Ai, eu estou na ansiedade porque é culpa minha. Ai, aconteceu isso porque é culpa minha. Não tem culpado. Que mania que a gente tem de querer sempre culpar alguém, ou nós mesmos, ou alguma situação. Tem coisas que são parte da vida. Não tem que culpar ninguém. Mas se Deus permitiu que você vivesse essa situação, Ele está com você nessa situação. E Ele está fazendo. Talvez você fale: Senhor, mas está vazando óleo aqui embaixo. Senhor, a junta não está fechando, Senhor. O radiador, a ventoinha do radiador, que antigamente tinha muito, né, o elevadorzinho, não está resfriando. Vai ferver o motor, vai trincar aqui o motor, vai fundir, né? Mas Deus está dizendo: calma. Muitas vezes Deus fala: não me atrapalha, fecha o olho e deixa eu fazer. E outras vezes Deus fala: vem aqui e observa o mestre. Olha o que eu estou fazendo. Às vezes Deus vai falar: fecha os olhos. Deixa eu te carregar no colo, como a imagem das pegadas na areia, né? Deixa eu carregar você no colo. E outras vezes Deus vai falar: vem cá, olha o que eu estou fazendo. Como às vezes o meu pai falava: olha o mecânico ali, vem aqui, ó, tá vendo? Tem que fechar esse parafuso. Olha, tem que sangrar o motor quando acaba o óleo, antes de colocar óleo em cima, senão entra ar, né? E assim sucessivamente. Então, é preciso não atrapalhar a obra de Deus. É preciso entender que em tudo que te acontece, Deus está agindo. E a pior coisa é porque a gente não aceita o que está nos acontecendo. Padre, mas não devia. O que eu mais escuto no confessionário, nos atendimentos: Padre, mas não devia ser assim. A primeira coisa que eu falo: não devia, mas é. E aí, o que você vai fazer? Meu casamento não devia ser assim, mas é, minha filha. Você só tem a verdade, você não tem a ilusão. A ilusão vai te prender numa mentira que vai te fazer muito mais mal do que bem. Padre, mas minha vida não devia ser assim, mas tal pessoa não devia ter morrido. Morreu. E aí? É preciso se reconciliar com a verdade e entender que Deus está comigo, como aqueles 3 jovens na fornalha. Eles foram fiéis a Deus,
Eles não se submeteram ao decreto do imperador Nabucodonosor por causa de Deus. E quando o imperador os jogou na fornalha por causa da desobediência ao imperador e a obediência a Deus, existia um quarto homem naquela fornalha. Não estavam só os três, que era o próprio Deus. Era o anjo do Senhor, né? O Antigo Testamento fala, mas é representando a presença do próprio Deus, protegendo aqueles homens ali, sabe? Então, é preciso se dispor a deixar Deus trabalhar. E é preciso também, como o padre dizia, a gente fazer a nossa própria parte, fazer a parte que é nossa, né? Ajudar a Deus nesse processo. E existem muitas coisas que nos ajudam. Eu quero trazer algumas atitudes que são essenciais para a gente entender que a perfeição não é obra de um dia, mas para a gente ajudar a Deus nesse processo de nos aperfeiçoar. O Espírito Santo que vai desenhando a feição de Cristo, o caráter de Cristo, o rosto de Cristo em nós. E eu trouxe aqui um livro muito interessante, muito antigo, mas muito forte, muito especial, que é a chamada Filoteia, de São Francisco de Sales, doutor da igreja, ou também é conhecida como Introdução à Vida Devota. Esse livro fantástico que tem santificado gerações de cristãos. Olha só o que São Francisco de Sales disse na Filoteia, na página 356, ele diz que para a gente progredir na perfeição, presta atenção, é preciso fazer as grandes e as pequenas coisas com grande amor a Deus. As pequenas e as grandes coisas. Por quê? Porque muitos de nós achamos que nós vamos nos santificar quando eu for para a África como missionário, quando eu estiver ali pregando, cantando. Não, mas Deus quer que você se santifique lá na sua escola, lá na sua casa, com aquele marido. Eu sei até o que você está pensando, os adjetivos que você está pensando, né? Eu sei muito bem que não é fácil você estar em casa com o marido, você está educando os filhos, você lidando com a sua sogra, que diga-se de passagem é uma santa, né? E tudo mais, né, que acontece por aí. Mas olha só o que São Francisco de Sales diz na Introdução à Vida Devota, na Filoteia. Ele está citando aqui Santa Catarina de Sena. E você sabe que Santa Catarina de Sena, ela não foi uma freira que viveu dentro do convento, né? Ela viveu fora, ela vivia como que era na ordem terceira, né? Ela viveu o celibato, mas ela se consagrou sem ser uma freira de dentro do convento, porque ela ajudou também muito na sua casa. Olha só, São Francisco disse, lendo na vida de Santa Catarina de Sena, tantos raptos do Espírito em Deus. Raptos do Espírito quer dizer os êxtases que ela tinha. Ela entrava em êxtase espiritual, as visões, né? Tantas palavras de uma sabedoria sublime, e mesmo sermões inteiros. Eu não duvidei do olho da contemplação que ela arrebatou o coração do esposo celeste, né, de Jesus. Mas, presta atenção, ele falou assim, São Francisco, que Santa Catarina tinha esses êxtases espirituais, ela tinha uma comunicação com Deus, ela tinha palavras de uma sabedoria que ela exortava o próprio Papa na época, né? Então, ela tinha tudo isso, mas olha o que São Francisco diz. Mas, muito me consolou em vê-la noutras ocasiões, ocupada, por ordem do seu pai, na cozinha, com a assadeira, acendendo o fogo, preparando a comida, amassando o pão e fazendo os ofícios, enfim, os ofícios mais humildes da casa, cheia de uma coragem oriunda do amor de Deus, e não aprecio menos a simples meditação que ela fazia, no meio desses serviços vis, né, que não chamavam atenção, do que os êxtases que lhe foram tão habituais, e que constituíram talvez uma recompensa por sua humildade. Aí continua São Francisco. Sua meditação consistia em pensar que, preparando a comida para o seu pai, ela estava trabalhando para Nosso Senhor. Olha só, como Santa Marta, que sua mãe ocupava o lugar de Nossa Senhora, assim como seus irmãos o lugar dos apóstolos, de sorte que ela se animava no seu fervor para servir assim, em espírito, a toda a corte celeste, e a sua convicção de fazer em tudo a vontade de Deus compenetrava sua alma de uma suavidade admirável. Olha só o que ele está falando de Santa Catarina de Sena, que ela era uma mulher de muitos êxtases espirituais, muitas coisas, mas ela fazia com grande amor a Deus as coisas ordinárias.
porque ela ajudava na sua casa, ela cozinhava para os irmãos, ela servia o pai, e ela via na pessoa do pai o próprio Senhor, ela servia como se estivesse servindo o Senhor, como Marta que serviu Jesus na casa dele, fazendo comida, cuidando, né? Ela via na mãe a pessoa de Nossa Senhora, ela via nos irmãos a pessoa dos apóstolos, não que ela estava atribuindo a eles papéis divinos, não é isso, mas é que ela os servia como se estivesse servindo o Senhor, sabe? E está escrito na palavra de Deus, fazei tudo como se fizesseis para o Senhor e não para os homens. Ela incorporou essa palavra. Então, por que Santa Catarina de Sena cresceu tanto, diz aqui a Filoteia, no caminho da perfeição? Porque ela fazia as pequenas coisas com grande amor. E as grandes coisas também, claro. Mas com grande amor a quem? A Deus. Em cada coisa ela fazia por amor a Deus. Ela se doava a Deus nas circunstâncias mais cotidianas da sua vida. Sabe? E aí está um caminho, filho, filha, para mim e para você, para nós, crescemos no caminho de perfeição e na nossa santidade. Porque nós temos o risco de achar que nós só servimos a Deus nos encontros, né? Nós só servimos a Deus quando estamos na missa, quando fazemos leitura, a pessoa muda até a voz, né? Leitura da palavra. Você acha que a pessoa está possuída por um espírito, só pode, né? Muda a voz, torce o pescoço, né? Não é só assim que você serve a Deus. Fazendo leitura na missa é importante, claro que é. E quando você for fazer leitura na missa, pelo amor de Deus, dá uma arrumada aí, né? A mulherada passa um pó de arroz nessa cara, o rapaz penteia o cabelo para não ficar também aquela visão do inferno, escapou, né? Aquela visão difícil lá na frente, né? Para todo mundo ver. Claro, ali se serve a Deus com maestria, sim. Mas também nós servimos a Deus com maestria, está ensinando aqui São Francisco de Sales, nas pequenas tarefas do dia a dia. Nas pequenas tarefas do dia a dia. Como uma mãe cuidando dos seus filhos, você estudando, se preparando para um exame. Tem algum universitário aqui? Eu estou vendo alguns jovens. Tem algum universitário? 1, 2, 3, tem alguns, né? Quando você se prepara para a sua prova e estuda com afinco, você está servindo a Deus ali. Quando você cuida do seu filho, quando você cuida do seu marido, quando você se ocupa com as coisas importantes, os filhos também, que tem filho que é assim, vive uma conversão e diz para a mãe, eu não me detenho com mais nada que é da terra. Louça, não, é muito pouco para minha alma elevada. Ah, se eu fosse tua mãe, você ia ver o que ia acontecer com você, né? Agora eu só quero rezar. Lava a louça para mim, filho? O filho responde, Xandala, Candala. Responde em línguas, porque essas coisas carnais, terrenas, padre, são muito pouco para minha alma elevada. Vai, infeliz. Vai onde você vai parar. Vai ver onde você vai parar, né? Filho, vem, ajuda a mamãe a lavar o banheiro. Orialamassuri. Fala, menino, vai, pode rezar em língua, mas reza esfregando o chão, né? Aí vai ser uma unção só. Até os pisos vão ser batizados no Espírito Santo, né? Mas vem lavar, né? Ou seja, às vezes a gente foge daquilo que Deus está nos dando como caminho de santificação. Sabe? Uma cozinha foi capaz de fazer muitos santos, como São Benedito, que era cozinheiro, se santificou na cozinha, cozinhando para os padres, ali. E ele não se sentiu, porque o orgulhoso é assim, você pede para o orgulhoso fazer uma obra mais vil, como diz aqui São Francisco de Sales, de não tanto destaque, nossa, onde já se viu? Eu estou em crise, por quê? Porque me pediram para tirar as cadeiras no encontro. E eu fui lá, padre, sabe, padre, é que eu nasci para brilhar, né? Eu preciso de uma, infeliz, orgulhoso. Você não vai progredir desse jeito. Claro, cada um no seu dom. Quem tem um dom de estar à frente, que também é exigente, né? Pregar como eu aqui, cantar, é exigente, é um ministério. Faça com carinho, com afinco e sem fugir também, né? Porque se Deus deu o dom é porque Ele quer te usar ali. Mas a gente tem que entender que nas coisas do dia a dia a gente está se santificando. Deus te deu um caminho de santificação. Por exemplo, o matrimônio. Eu que atendo muitos casais, o encontro aqui, nós padres atendemos, na verdade, né? E o encontro é sobre família. Gente, o matrimônio é um caminho de santificação. É só você não fugir do que Deus e a igreja pedem para você. Se você não fugir, se você, né? Os rapazes casam assim, achando que vai ter sexo 5 vezes por dia, né? Ah, meu amigo, se você pudesse atender os casais, né? Assim, por uma semana, você ia ver. Não é 5, é todo dia 10. Todo dia 10 de cada mês, e olha lá, né? Não é só isso. Por quê? Eu estou falando assim, mas para dizer que você tem que viver, às vezes, a abstinência, mesmo estando casado. Sua esposa não está bem,
né? Está com resguardo, ou ela está com aquela famosa dor de cabeça que as mulheres costumam ter depois de um tempo de casado, né? Que não passa, né? Enfim, nessas pequenas coisas você tem que se santificar. Às vezes é o resguardo, porque teve criança, né? Ai, padre, eu não aguento. Então aprende a aguentar, deixa de ser mole. Você é um homem ou um saco de batata, né? Vai rezar, vai pedir boa graça para Deus, viver a renúncia. Ou seja, há um caminho de renúncia, há um caminho de santificação. Estou dando esse exemplo, mas eu posso dar muitos outros na vida do dia a dia do matrimônio, né? Às vezes, você vai ter que ajudar a sua esposa, ela vai se sentir muito mais amada quando você para e lava a louça com ela, do que se ela mandar 15 buquês de flor. Lavar a louça para ela, com ela, ajudá-la nos serviços de casa. Quem não tem uma secretária, né, que precisa ajudar efetivamente, claro. Mas há um caminho de santificação no matrimônio, né? Há um caminho de renúncia, de abstinência. É só viver, não precisa inventar. O cara casado quer ir para o monastério. Não, viva o seu casamento que você vai para o céu, né? Não adianta você ir para o monastério, não adianta você ficar 6 horas em adoração. Fica uma em adoração e vai lá adorar Jesus no teu filho, na tua esposa, servindo e amando, dando a vida por eles, com humildade. É aí que você cresce no caminho da perfeição. Sabe? Como eu disse, uma cozinha já fez muitos santos, como São Benedito, como Santa Catarina, como muitas religiosas, a própria Santa Teresa d'Ávila, que também trabalhou na cozinha ali, né, ajudando. Sabe? Uma casa, a arrumação, existe uma espiritualidade, sabe, por trás dessas tarefas cotidianas. Você, filha, quando você está limpando a sua casa, é a sua casa, você tem autoridade espiritual sobre aquele espaço. Vá limpando com gosto. Eu sei que não é fácil, mas vai consagrando a Deus. Senhor, eu consagro ao Senhor cada metro da minha casa, quadrado. Eu consagro ao Senhor o cômodo onde os meus filhos dormem. Eu consagro ao Senhor o cômodo onde eu vivi com meu marido, se você é viúva, por exemplo, ou viúvo, né? Vai lavando com teu sangue, Jesus, cada espaço dentro da minha casa. É uma espiritualidade, sabe? Aquilo que o Padre Léo ensinava, do rezar a vida, né? Ir rezando a vida. Mas é preciso entender que não precisa inventar meios de santificação. Você não precisa inventar. Os meios já estão aí. É que nem eu como sacerdote. Eu não preciso inventar meios de santificação. É só eu ser um padre do jeito que a igreja pede. Gente, por quê? Porque tem as chateações de cada dia. Às vezes você está cansado, você também, né? Às vezes você não tem tempo e as exigências vêm, né? Pode ter certeza que o padre também passa essa tentação de você. Está aqui em São José, vendo essas pessoas lindas aqui, mas muitas vezes a cabeça assim, ai, se eu tivesse agora em Ubatuba, tivesse agora em Copacabana, tomando uma limonada, tá? Com nós é assim, tomando uma limonada, estava lá, vendo o celular, lendo um livro, vou me santificar, padre, vou fazer um retiro em Copacabana, aqui. Lá na sua casa, né? Não precisa ir longe. Claro, tem os momentos de lazer, de descanso, tem, mas é viver a pedagogia cotidiana. Na tua vocação existe inscrito um caminho de santidade para você. É só viver o casamento do jeito que a igreja pede, que Deus pede, que a Bíblia pede, se renunciando para servir a esposa, renunciando a si mesmo, para servir o esposo, sendo um marido que sabe escutar, sendo uma esposa paciente, sendo um pai que não desconta a frustração no filho, que não desconta a raiva no filho. Porque é assim, né? O dia que o marido não dá atenção, tem alguns casamentos, o filho paga, né? A mãe fica brava, xinga, joga tudo na cabeça do moleque, né? Chinelo, sabe? No sacerdócio tem um caminho de santificação, é o assumir as tarefas do dia a dia. E falando sobre isso, no número 424, na página 424, ainda na Filoteia, São Francisco de Sales continua falando algo ainda que é muito importante. Ele fala que para a gente crescer no caminho de santificação, nos aperfeiçoarmos em Cristo, nós precisamos também vencer a inquietação, olha só, e aceitar com doçura e humildade as pequenas contrariedades do dia a dia. Olha o que o São Francisco de Sales diz, ainda na Filoteia, introdução à vida devota. Se é pelo amor de Deus que a alma procura os meios de livrar-se dos seus males, os procurará de certo com paciência e doçura, com humildade e tranquilidade, esperando esse favor muito mais da amabilíssima providência de Deus do que dos seus meios de trabalho e trabalhos.
caso não se encontre imediatamente o que deseja, não vai se tornar inquieta e impaciente. E com essas inquietações, longe de aliviar o mal, vai aumentar ainda por cima o mal, a inquietação, e assim gerar uma grande tristeza. E São Francisco de Sales continua aqui dizendo que é importante, quando a gente enfrenta o desassossego, aqui no finalzinho, eu não vou ler tudo que é muito grande, mas quando a gente enfrenta o desassossego, algo que gera inquietação, a gente precisa, eu vou ler só essa última parte, provém o desassossego de um desejo desregrado de se livrar de um mal que se sente, ou de adquirir um bem que não se possui. E, no entanto, nada há que mais aumente o mal e dificulte a aquisição do bem do que essa inquietação, essa precipitação, essa raiva. Assim acontece aos passarinhos, que caindo numa armadilha, quanto mais se mexem tentando sair, mais ficam presos nessa armadilha. O que São Francisco de Sales está dizendo? Que para você crescer no caminho da perfeição, se santificar, se tornar mais parecido com Jesus, você precisa enfrentar com doçura, com humildade, com paciência, as pequenas contrariedades do dia a dia, as chateações do dia a dia, sabe? E não ficar se revolvendo contra aquilo que causa inquietação, porque que nem acontece com o passarinho quando cai numa armadilha, ou numa arapuca, urupuca, os antigos falavam, né, você ouviu essa expressão? Quanto mais ele se mexe, mais ele se prende ali na gaiola, na armadilha que caiu sobre ele, né? Então, veja bem, a vida da gente é repleta de chateações, de motivos de chateação. Por que as pessoas hoje em dia não gostam, na verdade, muitas pessoas não suportam o casamento. Depois de 1 ano, 2, eu quero separar. Quando no fundo, uma pessoa fala, o amor acabou, no fundo, ela está querendo dizer, ai padre, começou a chateação do dia a dia, comecei a descobrir o defeito dela, comecei a descobrir que ele é um chato desorganizado, comecei a descobrir que ela acorda com bafo, meu Deus do céu, parece um dinossauro, né? Comecei a descobrir que ela não se arruma, comecei a descobrir que ela gasta muito. Ou seja, quando vem a dificuldade, a pessoa pula do barco. É a coisa mais infantil que existe, mais imatura que existe, mais longe da virtude que existe, mais fora do projeto de Deus que existe. No fundo, quando as pessoas falam, eu deixei de sentir, elas não deixaram de sentir, somente. Elas estão dizendo, começaram as chateações. E começam mesmo. Porque que nem ser um padre, nós da Canção Nova, ai que legal, está sempre pregando em evento, só que tem as chateações do dia a dia. A gente não sofre de solidão, a gente sofre de multidão na Canção Nova, né? É sempre assim, você quer ficar quieto e não consegue, né? Mas eu não sou padre no avião, eu sou padre em qualquer lugar, né? Então tem as chateações, a hora que eu queria ficar quieto, mas tem uma pessoa querendo falar, a hora que eu não queria viajar para pregar um encontro, mas às vezes eu preciso, coisas do meu trabalho, dentro da Canção Nova, né? Você também tem as chateações do seu estado de vida. Às vezes o filho dando trabalho, você não tem mais o que dar, e o filho exige, o filho pula, o filho quer as coisas, é o marido, é a chatice de ter que lidar com a família do marido e você não gosta, é a dificuldade de ter descoberto ali uma decepção, né? A traição, é a dor de ter que lidar com uma pessoa diferente de você, porque você se casa, mas você não se casou com um clone seu, a pessoa é diferente, o filho é diferente de você. Então, é uma chateação. Aquela pessoa, tem gente que é cabeça dura. Você conhece alguém teimoso ou cabeça dura? Tem gente que é cabeça dura, ele insiste numa coisa que você sabe que não é, né? Mas você tem que ter... É a receita para você se santificar. É enfrentar essas pequenas contrariedades da vida com paciência, com humildade, com doçura, né? Sobretudo nesse tempo, eu escrevi no livro Como Curar e Restaurar o Masculino, o meu último livro, que é um livro de cura interior para os homens. Nesse livro eu dediquei um capítulo quase falando sobre a famosa síndrome de Peter Pan. Não sei se você já ouviu falar, que a psicologia diagnostica, traz o nome, né, de síndrome de Peter Pan, que é daqueles homens que não querem crescer. O cara tem 40 anos e está vivendo igual se tivesse 15, quer só estar em festa, só com as garotinhas, né? Dá vontade de falar assim, enxerga, tiozão, né? Você não está com essa bola toda, não, né? Aí o cabelo vai caindo, ele vai puxando o fio para cobrir a falha, assim, que parece que eles... Tem uns que andam até assim, né? O cabelo assim, puxando, né? Mas está com 50 anos e achando que está abafando. Ai, padre, eu não estou pronto para o compromisso. Você é um moleque, isso que você é.
O que faz um moleque se tornar homem é assumir o compromisso. Se eu digo para você que está enrolando a sua namorada, deixa de ser enrolão e casa de uma vez com essa mulher, rapaz. Né? Enrola, tem gente que namora 10 anos, sabe o que é, padre, que eu não estou pronto. Você quer poder colocar num colégio trilingüe para poder casar o filho, né? Quer ter 5 carros e ir para a praia 4 vezes por semana para você poder casar? Ganhar 120 mil reais por quinzena para poder casar? Tenha coragem, claro, sem fazer loucura, mas chega uma hora que você tem que catar o touro pelo chifre, meu irmão. Ou vai ser um moleque até quando? Né? Vai, casa de uma vez, para de enrolar. Mas quanto molecão que tem por aí, né? Eu não estou pronto. Mas pronto para fazer sexo tá, né, infeliz? Mas para assumir uma mulher e uma família, não, né? Parece uma criança. É só, eu só quero bem bom, só quero prazer. Quando acaba o prazer, eu saio da relação, porque ela não é boa o bastante. Não é que ela não é boa o bastante, é que você é um moleque. Né? O dia que virar homem, vai assumir uma família, assumir uma esposa, assumir filho. E, biblicamente, o que faz um moleque deixar de ser moleque e se tornar homem, eu escrevi lá no livro Curar e Restaurar o Masculino, você pode ler depois, deve ter aqui na Canção Nova, você acompanhando, pode adquirir pela Canção Nova também, no nosso site, é justamente o assumir o compromisso. Eu assumi, a vida é minha. Agora é muito fácil, eu vou usando, né? Vou lá, a hora que eu quero ter uma noite mais quente, eu apareço na casa da menina. Depois eu sumo. É muito fácil assim, né? Muito fácil. Não, tem que assumir. Assumir compromisso. A vida foi feita para ser assumida, não para ser uma eterna brincadeira, sabe? Mas é o tal negócio, as pessoas não querem a chateação do dia a dia. Gente, e o dia a dia é chato, me perdoe. Sabe, a picanha do domingo é maravilhosa, mas o arroz e o feijão do dia a dia, tem dia que você não aguenta mais. Tem dia, vou ser sincero, tem dia que eu enjoo de mim mesmo. Eu olho para o espelho e falo, eu não te aguento mais, cara, sai da minha frente. Só que eu tentei fugir de mim, para onde eu ia, eu estava. Essa frase não é minha, né? Vocês já entenderam. Essa frase de um deputado aí, filósofo, sei. Mas enfim, não adianta, tem dia que você não aguenta você, ainda mais um outro, né, na tua frente, uma esposa, mas é preciso aceitar com doçura as contrariedades do dia a dia. Vamos ficar em pé? Eu quero convidar você, podemos ouvir os acordes aí do teclado, quero convidar você a levantar os seus braços agora comigo, filho, filha. Com muito respeito e com muito carinho o Padre diz tudo isso, viu? Mas vamos pedir a graça do Senhor. Diga com o Padre, reze com o Padre, Espírito Santo. Eu aceito esse processo. Eu aceito esse processo. Vem me santificar. Vem me santificar. Vem me aperfeiçoar. Vem me aperfeiçoar. Vem desenhar o rosto de Cristo em mim. Vem desenhar o rosto de Cristo em mim. O caráter de Cristo. O caráter de Cristo. As feições de Cristo. As feições de Cristo. Desenha na minha alma. Desenha na minha alma. Espírito Santo. Espírito Santo. Me batiza. Batiza. Me enche. Vem, Espírito Santo, me liberta da preguiça, Me liberta da preguiça, da letargia, do desânimo. Vem abrir os meus olhos, Vem abrir os meus olhos. vem abrir o meu coração, Vem abrir o meu coração. vem me batizar, Espírito Santo, Vem me batizar, Espírito Santo. vem batizar minha mente, Vem batizar a minha mente. liberta-me, Espírito Santo, Liberta-me, Espírito Santo. em nome de Jesus, Em nome de Jesus. dos pecados enraizados em mim, Dos pecados enraizados em mim. liberta-me dos vícios, Liberta-me dos vícios. liberta-me da covardia, Liberta-me da covardia. da mania de querer fugir, Da mania de querer fugir. da mesmice do dia a dia. Da mesmice do dia a dia. Eu sei, Espírito Santo, Eu sei, Espírito Santo, que é vivendo a minha vocação, que é vivendo a minha vocação. que é assumindo os desafios de cada dia, Que é assumindo os desafios de cada dia. que eu vou me santificar, Que eu vou me santificar. que eu vou fazer a vontade de Deus. Que eu vou fazer a vontade de Deus. Batiza-me agora, Espírito Santo. Batiza-me agora, Espírito Santo. Dai-me a compreensão do que eu ouvi aqui. Dai-me a compreensão que eu ouvi aqui.
Muitas vezes, Espírito Santo, Muitas vezes, Espírito Santo, eu sou preguiçoso. eu sou preguiçosa. Eu prefiro culpar as Eu pessoas prefiro culpar as pessoas do que me levantar e fazer a minha parte. do que me levantar e fazer a minha parte. Mas eu quero ser melhor. Mas eu quero ser melhor. Incomoda-me, Espírito Santo. Incomoda-me, Espírito Santo. Batiza-me, Espírito Santo. Batiza-me, Espírito Santo. Vem encher o meu coração. Vem encher o meu coração. Dá-me sabedoria. Dá-me sabedoria. Dá-me paciência. Dá-me paciência. Dá-me humildade. Dá-me humildade. Doçura. Doçura. Para lidar com as contrariedades. Para lidar com as contrariedades. Batiza-me, Espírito Santo. Batiza-me, Espírito Santo. Faz de mim uma pessoa nova. Faz de mim uma pessoa nova. Liberta-me das minhas manias. Liberta-me das minhas manias. Das minhas chatices. Das minhas chatices. Dos meus apegos. Dos meus apegos. Faz-me uma pessoa melhor. Faz-me uma pessoa melhor. Mais aberta. Mais aberta. Que ama mais. Que ama mais. Que perdoa mais. Que perdoa mais. Que é menos egoísta. Que é menos egoísta. Com os braços erguidos, cantemos apenas o refrão dessa canção. Peçamos que o Senhor venha sobre nós. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Solta a voz, canta. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Ergue bem os braços e canta, vem. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Vem, ó água viva. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, uma vez mais. Cante isso, desejando receber. Vem, solta a voz. ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Está trabalhando no nosso coração e vai continuar trabalhando ainda mais.